Oi você que vai assistir este vídeo, se você gostar, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. E também envie este vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa escutar esta mensagem. Sendo assim, olhamos para o texto do Catecismo. O texto do Catecismo fala que antes do advento de Cristo, número 675, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, se você crê, já se prepare para isso. Você faz parte da minha missão como catequista. Eu que estou aqui ensinando você a dizer o seguinte: meu irmãozinho, se prepare que lá vem fogo, tá entendendo? Se prepare para a perseguição. Porque muitas pessoas entram na igreja dizendo: eu vou seguir a Deus agora e agora na igreja eu vou viver um paraíso, porque lá só tem gente sem pecado, dentro da igreja vai ser uma maravilha, todos irão adorar a Deus e triunfar o Cristo em nossos corações. Não seja iludido. Comece desconfiando de você mesmo. Primeira coisa, você não presta. Você está dentro da igreja, você não se envergonha. Segunda coisa, isso é também verdade com relação a todos os outros companheiros que estão conosco aqui nesse barco. Então não põe suas esperanças na esperança humana, né? A igreja, ela é perseguida de fora e de dentro. Esta realidade de que a igreja vai passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes, não diz com clareza se é um abalo que vem de fora ou se vem de dentro, né? Muita gente fica esperando a perseguição de fora. Ela existe também, mas a mais terrível é a perseguição de dentro. Ou seja, quando a própria igreja começa a ser perseguida pelos seus membros, né? Que coisa terrível! A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Veja, gente, isso daqui é uma das verdades mais evidentes, não somente do catecismo e da fé católica, mas para quem abrir os olhos e olhar o que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, as religiões hoje em dia são aceitas desde que elas coloquem o homem no lugar de Deus. Ou seja, as pessoas aceitam sim que você seja religioso, desde que todas as religiões sejam dissolvidas numa espécie de antropocentrismo. Ou seja, é a religião do anticristo. Ou seja, a religião de um messianismo humano em que nós tomamos o lugar de Deus para resolver os nossos problemas. Não existe algo de anticrístico nesta nossa tendência católica, nós, dentro da própria Igreja Católica, né? De querermos criar um mundo idealizado, um mundo em que nós estejamos felizes e o homem esteja no centro. Não existe algo de tendência anticrística nas nossas celebrações litúrgicas, quando, por exemplo, nós tomamos como comunidade o centro de tudo e esquecemos da presença de Deus para adorá-lo. Não existe algo de anticrístico quando você se aproxima da religião como se ela fosse um supermercado para se servir de Deus e não servir a Deus. São traços dessa tendência. Mas essa tendência, no fim dos tempos, se manifestará mais do que como tendência, será uma realidade. Essa é a realidade, né, das duas bestas que estão presentes no Apocalipse. Você vê que existe uma realidade das duas feras no capítulo 13 do Apocalipse, as duas bestas. Qual é a primeira besta? Vi uma fera que subia do mar, né? E depois, no versículo 11 diz: eu vi ainda outra fera sair da terra. Então, um governo que se coloca arrogante no lugar de Deus e uma falsa religião que leva à adoração deste governo. Ou seja, o homem que se coloca no lugar de Deus é a primeira besta. Eu vou resolver seus problemas, eu sou a solução para tudo. E depois se começa um aparato religioso, né, para servir esse pseudo-messianismo. Então nós vemos claramente que o Apocalipse já nos deu o script, mas esse script ele acontece a cada geração cristã. E todas as vezes que nós queremos fazer com que a nossa religião sirva os nossos propósitos, onde o homem se coloca no lugar de Deus, nós estamos vivendo, né, uma tendência anticrística. Muito bem. O número 676, ele é mais claro ainda. Ele diz assim: esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela por meio do juízo escatológico. Ou seja,
a esperança só tem como verdadeiro objeto a meta-história e não a história, né? Ou seja, é depois. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a sua forma política de um messianismo secularizado e intrinsecamente perverso, ou seja, aquela besta, a primeira besta do Apocalipse, capítulo 13. Isso daqui foi condenado claramente por Pio XI na sua Divini Redemptoris. Vamos lembrar que Pio XI viveu na época em que o nazismo, o comunismo e o fascismo estavam em alta. Eram as esperanças humanas esses governos. E ele denuncia tudo isso. Então, vem a pergunta, como é que vai acontecer o fim dos tempos? Nós não temos detalhes do script, mas nós sabemos uma coisa, 677. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. É interessante isso. A história de Cristo, a história da Igreja, a história da humanidade e a sua história será um reviver a história de Cristo. Na realidade, que Cristo, digamos assim, recapitula toda a história da humanidade. A vida de Cristo, ela é um trailer, né, digamos assim, daquilo que é a história da humanidade inteira. Recapitular quer dizer isso, essa coisa do você consegue colocar em Cristo tudo. Tudo que ele viveu é um pouco condensado aquilo que nós vivemos. Na verdade, ele é a chave de leitura do que nós vivemos. Quando você é perseguido, quando você morre, quando você nasce, quando você prega, quando você luta no Jardim das Oliveiras, suando sangue, quando você é tentado no deserto, a vida de Cristo explica a sua vida, ela é a chave de leitura da sua existência. Então é aqui que nós vemos que a Igreja seguirá o Cristo, mas nós também seguiremos o Cristo nesta realidade. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja. Veja, nós lutamos para que a Igreja cresça, porque é o nosso dever, tá? Esse site aqui tem uma finalidade, fazer com que a Igreja Católica cresça. Mas saiba, não vai ter triunfo. Porque tem gente que fica pensando assim, um dia nós teremos o mundo inteiro ajoelhado diante do Santo Padre recebendo a bênção do sucessor de Pedro. Pode tirar o cavalo da chuva e burro da lama, né? Nós queremos que isso aconteça e iremos trabalhar para quê? Mas isso não acontecerá dessa forma. Como acontecerá então? Então, não vai haver um progresso ascendente. Olha aqui o desmentido cabal do encarnacionismo, tá? O catecismo está dizendo, não haverá um progresso ascendente. Mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, é assim que vai acontecer. O mal vai se desencadear e quando nós virmos que não tem mais esperança humana, aí acontecerá o triunfo de Deus, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal subirá uma forma de juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então, vejam, para nós entendermos o conceito do que vai acontecer, né, nós temos que entender um conceito criado por Tolkien. Não sei se já ouviram falar desse famoso escritor católico, J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele que era um grande estudioso, ele forjou um conceito chamado eucatástrofe, né? Strofé em grego é uma coisa que vira de ponta cabeça, né? Catástrofe é virar de ponta cabeça e cair, mas eucatástrofe é uma catástrofe final que é positiva porque dela surge o Evangelho, a ressurreição. Então, a morte de Cristo na cruz é a eucatástrofe por excelência, por antonomasia, né? A morte de Cristo na cruz é esta realidade de uma derrota acachapante, surge a vitória de Deus. E é assim que acontecerá com a Igreja, assim acontecerá com as nossas vidas.